O projeto Recapitulando de hoje vai falar sobre a Bíblia é a Palavra de Deus. O tempo passa, mas as pessoas continuam com o mesmo pensamento e questionando se a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas olhem bem, a Bíblia alega ser a Palavra de Deus. Mais de 2.000 vezes em suas páginas encontramos variações da expressão "disse o Senhor". Nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia alega ser a Palavra de Deus, então. Vejam comigo, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Agora, vejam em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que diz que os homens santos falaram da parte de Deus. E diz assim: porque nunca, jamais qualquer profeta, ou melhor, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, a gente também vê que as Escrituras são inspiradas. E isso nós podemos lembrar de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, alguns creem que a Bíblia é um bom livro, porém não inspirado por Deus. E isso não faz sentido. Se ela não é a palavra de Deus, ela é uma fraude. Existem algumas razões plausíveis para se acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Cremos que existe. Esta lição, então, explicará algumas dessas razões nesse assunto que nós estamos tratando hoje. E esse é o nosso primeiro recapitulando sobre a Bíblia é a Palavra de Deus, de Raymond Kelsey. Bom, primeiramente vamos analisar o que a gente poderia se referir de evidências internas. A Bíblia carrega evidências de sua inspiração em suas próprias páginas. Uma das melhores maneiras de aumentarmos a nossa fé na Bíblia é lendo. Isso nós lembramos de Romanos 10, Romanos capítulo 10 e versículo 17. É isso mesmo, versículo 17. Que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora vamos ver um primeiro ponto importante que vai falar sobre a unidade e a harmonia da Bíblia. O volume chamado Bíblia compõe-se de 66 livros. Esses livros não foram todos escritos ao mesmo tempo, isso nós sabemos bem. Eles foram escritos por uns 40 homens durante um período de 1.600 anos aproximadamente. Esses homens escreveram sobre muitos assuntos e abordaram esses assuntos por uma variedade de ângulos. Por fim, todos os livros foram resumidos ou reunidos, melhor dizendo, e interligados. À medida que lemos a Bíblia, ficamos impressionados, então, com o fato dela ser um único livro. A harmonia, a unidade e a consistência são vistas em todas as suas páginas. Os registros são complementares e suplementares, e não contraditórios. Agora, suponhamos que um grupo de cientistas tentem compor um livro de uma forma semelhante à que a Bíblia foi composta.
qual seria o resultado disso? Vejam bem, seria um livro cheio de inconsistências. Sim, mas por quê? A unidade de um livro produzido sob circunstâncias variadas e por tantos homens diferentes é um forte argumento em favor da orientação sobrenatural que os escritores, então, da Bíblia receberam. Por isso que tem consistência, por isso que tem coerência no que se escreveu. Por isso que o fato da Bíblia ter sido escrita por vários homens em épocas diferentes teve uma orientação sobrenatural. Mas por quê? Porque há coerência em tudo o que foi escrito. Então, como nós comentamos, de pegar várias pessoas, vários estudiosos, cientistas, para escreverem um livro, cada um de um lugar específico, vamos dizer, de cada país, nenhum deles vão ser tão coerentes em escrever a mesma coisa, com a mesma precisão. Isso comprova o fato de que Deus está por trás de tudo isso. Agora, mais um ponto importante sobre as profecias e o seu cumprimento. Talvez a evidência interna que mais impressiona o leitor da Bíblia seja o notável pré-conhecimento demonstrado pelos escritores. Eles escreveram a respeito de acontecimentos futuros com tanta precisão quanto alguém que registra fatos passados na história. Isso constitui um forte elo na corrente das evidências. Existem 3 grupos destacados de profecias encontradas no Antigo Testamento. Então, o primeiro grupo, profecias pertinentes ao apogeu e à queda de nações e à destruição de cidades. A profecia de Josué, capítulo 6, versículo 26. E lá diz assim: Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo assim: Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó, será amaldiçoado pelo Deus eterno. Quem puser os alicerces, perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões, perderá o filho mais moço. Essa leitura é da Bíblia na linguagem de hoje. E quando foi que cumpriu-se? Cumpriu-se mais de 500 anos após ela ser proferida. Lemos a respeito desse cumprimento em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Vejam lá. E diz assim: Durante o reinado de Acabe, Riel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como Deus eterno havia dito por meio de Josué, filho de Naum, Riel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E também perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. E mais um outro ponto. Tanto Naum como Sofonias predisseram a destruição de Nínive. E também nós vemos Isaías predisse a queda da Babilônia e citou o nome de Ciro antes que este tivesse nascido. Isso lá a gente vê em Isaías 45, versículo 1. Mas também vemos outro. Daniel predisse o sucessivo apogeu e queda de impérios mundiais. Nós lembramos isso de Daniel capítulo 2. A destruição de Jerusalém também foi descrita por Jesus antes mesmo de acontecer. Mateus 24. Um segundo grupo de profecias, nós vemos sobre profecias sobre a nação judaica. 300 anos antes de o reino ser estabelecido, o rei de Israel foi predito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 36. Essa mesma passagem predizia o cativeiro babilônico mais de 800 anos antes
dele acontecer. Jeremias predisse a desolação perpétua de Israel, dizendo que ela seria um horror e um espanto. Isso nós vemos em Jeremias 25 e 9. Olha, Moisés também profetizou que Israel se tornaria um horror e motivo de zombaria. Isso nós vemos aonde? Deuteronômio 28 e 37. Que diz assim, versículo 37. Os povos dos países para onde o Eterno os levar ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. A história de Israel em eras posteriores foi uma das vozes mais fortes a testemunhar em pró da inspiração dos escritores no Antigo Testamento. Agora, o terceiro grupo de profecias é sobre Jesus. Então, geralmente, a biografia de um homem é escrita depois de sua morte. Aqui, porém, está uma cuja história foi amplamente descrita antes mesmo do seu nascimento. E nós podemos dizer que centenas de detalhes no Antigo Testamento diziam ou dizem a respeito de Jesus, o Nazareno. Então, essas profecias e o seu cumprimento histórico provam a inspiração divina dos profetas no Antigo Testamento e também a divindade de Jesus, o qual as cumpriu. Encontramos profecias de cada um dos itens seguintes. E nós vamos ver. E já vou colocando que no nosso segundo recapitulando, vamos falar então sobre a divindade de Jesus. Agora, voltando, quais foram então esses seguintes itens falando sobre profecia? O primeiro, sua genealogia. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 12, versículo 3, capítulo 49, versículo 10, Isaías 11, 1 e Jeremias 23 e 5. Segundo, o seu nascimento, que foi dito no Velho Testamento, já predito, Isaías capítulo 7, versículo 14, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Agora nós vemos o terceiro, a sua vida, contando sobre ela, Isaías 53, versículo 3 ao 9, Oséias 11, 1. Um outro ponto, o quarto, sua morte, que foi predita. Profecias, Salmos capítulo 22, versículo 16 até o 18, capítulo 34, versículo 20, Isaías 53, versículo 9. O quinto ponto, seu sepultamento, Isaías 53, versículo 9. É uma passagem que nós lemos muito também. Um outro ponto, ponto 6, sua ressurreição, Salmos 16, versículo 10. E um outro, o sétimo, sua ascensão, em Salmos também, Salmos 68, versículo 18. Todas essas passagens do Velho Testamento dizendo, ou falando das profecias sobre a divindade de Jesus, sobre Jesus. Temos, então, assim, a história da vida de Jesus, escrita antes que ele viesse à Terra. Então, nunca se viu nada que pudesse refutar o forte argumento apresentado pelas profecias. Um outro ponto. A precisão, então, da Bíblia. Olha, muitos têm se falado nos últimos anos sobre a Bíblia e a ciência. Não é verdade? Alguns estão prontos para pôr a Bíblia de lado porque ouviram dizer que ela é incoerente com as verdades científicas. Ao contrário disso, o fato é que nunca se encontrou nenhuma divergência entre os ensinamentos bíblicos e a verdadeira ciência. 2 pontos se destacam numa discussão a respeito da Bíblia e a ciência. O primeiro
é que a Bíblia não contém erros científicos. À primeira vista, isso pode não parecer ser uma evidência forte em prol da inspiração da Bíblia. Todavia, quando nos lembramos dos erros que predominavam nos dias em que a Bíblia estava sendo escrita, temos de admitir que a omissão de tais erros nesse livro é simplesmente um milagre. Eu creio na Bíblia por causa do que ela não contém. Se os escritores não fossem inspirados, como se explicaria o fato, então, de os erros evidentes e as ideias absurdas tão predominantes na época dos escritores bíblicos não encontrarem espaço nas Escrituras? A ideia de que os escritores bíblicos simplesmente registraram a sabedoria da época em que viveram é refutada por esse fato. O segundo ponto é que os escritores bíblicos também registraram verdades científicas que até então não haviam sido descobertas pela mente humana. A redondeza da Terra, a lei da gravidade e o buraco negro no norte são alguns exemplos de verdades citadas na Bíblia, mas desconhecidas pelo homem da antiguidade. Isaías capítulo 40, versículo 22. Vejam, diz assim, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Deus já falava sobre a redondeza da terra. Agora, veja Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. E nesse ponto ele está falando sobre a lei da gravidade. Então, somos novamente forçados a aceitar a conclusão afirmada em 2 Pedro 1:21, que diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Esses homens não poderiam saber dessas coisas sem a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Alguns podem temer um estudo da Bíblia à luz da ciência, mas a Bíblia não tem o temer. O que temer, né? Ela emerge de todo esse crisol ainda mais preciosa para nós do que antes. Então, vamos concluir. A Bíblia é o livro mais amado do mundo e o mais vendido de todos os tempos, isso nós podemos comprovar. Embora alguns homens tenham até morrido por ela, ela também foi violentada, odiada, e inimigos já arquitetaram a sua aniquilação, mas ela provou ser indestrutível. Ela sobreviveu ao ataque de incêndios, espadas e cada um dos outros golpes que foram desferidos contra ela com o tempo. Apesar da idade da Bíblia, ela não se tornou obsoleta. Ela é tanto ontem, quanto hoje e quanto amanhã. Jamais precisou de um suplemento, ela não necessita. É um livro completo, não precisa acrescentar e muito menos tirar, designado para todos os homens de todos os tempos. Essa é outra prova forte de sua origem sobrenatural. Então, para encerrarmos, vamos ver duas passagens. Isaías capítulo 40, versículo 8, que Deus então diz assim: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E também 1 Pedro 1:25, e que diz a mesma coisa:
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém.